pessoal, está começando mais um Coletiva Ego de Empate, um quadro focado em perguntas e respostas direcionadas a Blue Lock. Eu liberei lá no Discord um espacinho e eu pedi para vocês mandarem perguntas esse domingão, então se liga porque o Discord tá aí embaixo na descrição, junto de mangás em promoção. E se você já conferiu isso tudo, curta, compartilha, se inscreve e bora aqui, que eu separei 5 perguntinhas. Algumas perguntas, rapaziada, até peço pra vocês ficarem mais atentos, que eu já respondi em outros vídeos, e eu já fiz uns vídeos específicos pra algumas perguntas, tipo escalação e tudo mais, beleza? Então, se liga no canal porque tem bastante conteúdo de Blue Lock. No mais, rapaziada, bora aqui porque eu listei 5 perguntinhas e eu vou começar com a pergunta do Uzin. Eu acho que é assim que lê esse nome esquisito seu. Mas tamo junto, obrigado pela pergunta. E ele fez uma pergunta bem interessante sobre: acredita no Izag ganhar do Noah ou superar ele no futuro? Eu sempre falo que o Izag e o Noah, eles são de duas gerações diferentes. Eu não sei até que ponto o Izag ele vai poder vencer de fato o Noel, tipo, de jogar contra o Noel. Acredito que quando o Izag se tornar um profissional de fato bom, de que late pra ser melhor do mundo, o Noel já vai ter se aposentado. No entanto, eu acredito sim que o Izag pode ser muito mais do que o Noel foi pro futebol. Seja pela nacionalidade dele e até pelos feitos que ele vai fazer, ou que ele pode fazer no futuro. Sobre a briga dos dois, eu acredito que eles vão se enfrentar, mas eu ainda acho pouco provável do Izag vencer o Noel. O Noel ele já vai estar com mais idade e tudo mais, mas ainda acho que o time em si vai ser muito mais pronto do que o time do Japão. O time da França em si vai ser muito mais pronto do que o time do Japão. E vale pontuar também que não é só o Noel, tá? À medida que o Izag vai crescendo, o Noel vai jogar junto com o Loki para enfrentar o Izag. Então é muito complicado a gente prever alguma coisa assim. Agora, se você me pergunta se o Izag vai ganhar ou superar o Julian Locke mais pra frente, eu acho que sim. A rivalidade desses dois vai ser muito maior do que uma rivalidade entre Noel e Izag, que eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que a ideia da rivalidade Noel e Izag é muito mais a figura do Noel, e não o Izag jogar contra o Noel. A figura do Noel em que sentido? É mais ou menos o que tá fazendo o Kaiser sair do Bastard. É aquela parada, tipo assim, criar um time pro Noel. Eu não vou conseguir jogar, porque o time é do Noel. O Izag, ele vai ter esse papel. Bom, como é que o Izag ele vai substituir a figura do Noel Noah? Como é que o Izag ele vai ser impactante do nível do Noel Noah? Do jeito que o Noel Noah é. Acredito que essa vai ser a rivalidade do Izag com o Noel Noah. Vai ser essa parada do fardo, de carregar e ser o substituto do Noel Noah. Beleza? Acredito nisso. Vocês podem comentar aí se vai ter algum embate, alguma coisa assim. Mas óbvio que por conta principalmente da reação que o Izag teve no jogo contra o PSG, né, que ele mandou os dois caras pra merda, né, o Loki e o Noel, acredito sim que a gente vai ter um confronto, principalmente um confronto de Copa do Mundo envolvendo Japão e França. O Aécio mandou mais uma pergunta aqui, a segunda pergunta do vídeo de hoje, e ele perguntou o seguinte: os jogadores que não tiveram valores definidos ainda assim poderiam jogar profissionalmente por algum time ou serão esquecidos? Então, aparentemente, na Bíblia Egoísta ou no extra de algum volume, jogador como, por exemplo, o Ishikari, ele diz que vai desistir do futebol e vai focar no basquete. Alguns sim serão esquecidos. Agora, outros jogadores, eu acredito que eles possam sim jogar ainda profissionalmente. Por exemplo, um jogador que não tem valor, como por exemplo o Neru Tepei. O Neru Tepei ele não tem valor, mas ele era da seleção sub-20. Acredito que esse jogador já tem uma base boa. Acredito que esse jogador já tem ali uma formação interessante para jogar, por exemplo, J-League. Aí, com todo o processo que ele conseguiu ali na Liga Neo-Egoist, evoluindo, participando ali do projeto Blue Lock, acredito que ele pode criar uma carreira por conta própria, não dependendo do Blue Lock para se alavancar para o futebol. Mas sim, ele conseguir por conta própria entender a questão do ego e tudo mais e voltar ou continuar jogando. Acredito que alguns jogadores sim serão esquecidos, com certeza. Acho que não tem muito o que fazer. Agora, alguns jogadores que não tiveram propósito, mas já tem uma base interessante, ou participaram do Blue Lock, eu acredito que eles vão sim conseguir alguma coisa. Só que longe de ser alguma coisa grande, tá? Eu não acho que eles voltam a ser destaque. E até alguns com propostas, tá? Propostas ali de 10, 12 milhões. Eu acho que eles vão continuar jogando, mas vão ser jogadores completamente escanteados. É complicado falar isso,
mas é a dura realidade do Blue Lock, né? Alguns jogadores até interessantes, como o próprio NeuroTP que eu citei aqui, e Shikari, que tem essa parada de ser o maior, ser o mais alto do Blue Lock e tudo mais, começaram a ser escanteados, e é natural, né? É natural isso que aconteça, em todo shonen é assim, você começa com uma variedade mais grande de personagem, e depois você vai diminuindo, afunilando, porque você precisa desenvolver. Então isso é normal, mas eu acredito que eles possam sim continuar jogando bola, só que longe, obviamente, dos holofotes de Blue Lock. E a terceira pergunta do vídeo é do iGrox. Ele pergunta o seguinte: o Ego pretende fazer o melhor atacante do Blue Lock. Acha que o projeto Blue Lock termina na Neo Egoist? Ou tem uma fase 3 do Blue Lock? Cara, eu acho que termina na Neo Egoist. Porque qual que é a tendência agora? A tendência é que cada jogador vá para um time. Porque é o que tá dando a entender por conta desse contexto que foi apresentado na Liga Neo Egoist. Cada jogador indo para um time, o Ego não vai ter condição de entrar ali no time específico, por exemplo, sei lá, o Bátira no Bartia. Ele não vai ter condição de ir lá no Bartia e falar, ó, é assim que vai funcionar. Não, acredito que esse projeto, o Blue Lock em si, vai continuar mais na questão da seleção. Acredito que na seleção talvez a gente tenha outros processos, não tão grandes ou bem trabalhados como esses anteriores, mas sim projetos interessantes ou ideias interessantes ali de desenvolvimento de jogador. E também tem o lance do profissional, né? O Ego, ele domina as categorias de base. Eu não sei ao certo se é de fato as categorias de base ou é toda a seleção japonesa, porque a seleção profissional ainda não foi mostrada. E os jogadores com certeza vão jogar na seleção profissional, pelo menos é isso que eu espero. Então eu acredito que o Blue Lock termina nessa Liga Neo Egoist e nós tenhamos ali pequenos desenvolvimentos quando os jogadores forem convocados, e aí sim o Ego vai ter total controle dessa molecada. Só que aí vai ser jogadores diferentes, serão jogadores bem melhores, serão jogadores com ideias mais desenvolvidas de futebol, então o Ego também vai ter que desenvolver o projeto dele. E a quarta pergunta é do Skoda. Ele pergunta o seguinte: Rodrigo, você acha que seria mais produtivo para a construção dos meninos se eles perdessem a Copa do Mundo Sub-20 e ganhassem a oficial? Ou você acha que eles vão ganhar tudo mesmo e já era, né? É isso mesmo. Bom, eu tenho algumas ideias em mente e eu prefiro muito que eles percam a categoria de base e vençam a profissional. Eu prefiro, não estou falando que vai ser isso. Normalmente é mais comum zebras acontecerem em categorias de base. É mais comum você ver um time africano, por exemplo, chegando em categorias de base do que no profissional. Só que a gente tem que entender também essa questão de, tipo assim, será que a Copa do Mundo Sub-20 vai ser o último arco de Blue Lock? Porque eu entendo que isso é muito possível. E aí no final a gente tem uma historinha de como o projeto Blue Lock se desenvolveu, como é que foi importante pro Japão, e acaba Blue Lock. Porque, na minha visão, o Ego, ele dá dois caminhos possíveis. Um caminho onde ele vença e outro caminho que ele perca. Porque faz sentido os dois caminhos. Vencer porque é o contexto do Blue Lock, e perder porque o Ego, ele fala essa questão tipo assim, o melhor do mundo não vence sempre, mas é o que ele faz com a derrota que torna ele o melhor do mundo. A ideia com isso é indicar que pode sim haver os dois resultados, e os dois resultados não seriam surpresa pra ninguém. Não seria questão de forçar a barra ou descartar um desenvolvimento totalmente. Não é, porque o Ego deixa claro esses caminhos, o autor deixa claro esses caminhos. Eu, como um bom leitor médio de shonen, eu prefiro que eles ganhem tudo e que se foda, velho. Mas a sua pergunta diz sobre o desenvolvimento. Eu acredito que sim, perder a Copa do Mundo Sub-20 e ganhar a profissional é um desenvolvimento mais plausível, porque vai dando casca para os jogadores, vai preparando eles para enfrentar essas frustrações e tudo mais, né? Então eu acredito que essa base, que venha talvez de uma derrota ou até mesmo de todo esse processo de evolução do Blue Lock, consiga trabalhar melhor como profissional. E também no profissional, por eles estarem jogando em outros times, eles começam a ser jogadores mais preparados para tudo isso, para enfrentar esse tipo de situação. Beleza? E agora vamos para a última pergunta, que é do Carlão227348. Ele pergunta o seguinte: Rodrigo, acredita que o Izagi chega sendo um dos mais focados e falados na Copa do Mundo Sub-20 pelos gols na Neo Egoist League, né? E a fama que ele conseguiu?
Ao ponto do Lorenzo, por exemplo, focar nele quando ele enfrentar o Izag, ou se ele enfrentar o Izag, né? E sim, eu acho que sim, porque é muito similar ao que aconteceu na Liga Neo Egoist no começo. O Kaiser, ele focou no Izag no começo. Ele estava de olho no Izag. Por quê? Porque no jogo anterior, que foi contra a Sub-20, o Izag saiu como herói. Ele saiu com os holofotes pra ele. Então é óbvio que o Kaiser, como sendo um dos principais protagonistas do Bastard, vai focar no Izag, porque é o jogador que talvez consiga ascender a esse posto. E é justamente isso que aconteceu. É isso que a gente viu aí nos últimos capítulos, né? O Izag, ele conseguindo doutrinar o Kaiser, conseguindo mandar no time do Bastard. E o Kaiser, ele precisou se adaptar a isso. Então eu acredito que o Izag chega com essa fama, principalmente agora que a gente viu que ele foi o campeão e talvez o MVP da Liga Neo Egoist, com jogadores como Lorenzo, como Kaiser, como, sei lá, os jogadores até mesmo do Bartia e do Manshine. A gente não sabe o quão grande eles são pra fora, pro cenário lá de fora. Ou seja, o Izag, ele vem sim como foco. A ponto do Lorenzo focar nele, cara, sim, porque o Izag vai ser o as, mas é óbvio que quando a gente pensa no Lorenzo, a gente pensa num confronto com o Baron. Só que o Baron não vai ser o as do Blue Lock. O as do Blue Lock vai ser o Izag e o Lorenzo é o devorador de as. A menos que os dois sejam considerados, né? E o Lorenzo tenha que dividir a atenção dele. E também tem que levar em consideração o outro zagueiro que vai fazer companhia com o Lorenzo, né? Acredito que o outro zagueiro não fique muito atrás do Lorenzo, não. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Beleza? Galera, se liga no Discord porque é por lá que eu abro esse espaço para vocês enviarem perguntas. Segue o canal e comenta o que vocês acham aí dessas perguntas, cara. Se vocês têm outra visão, se vocês gostaram. E é nóis. Belezinha? Fui!